Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo de número 15, um salmo de Davi, e ele começa dizendo assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Veja, tabernáculo, o monte do Senhor, são tudo isso representações da presença de Deus. A grande questão por detrás dessas perguntas é quem vai poder chegar e estar diante da presença de Deus e permanecer na presença de Deus. Essa é a grande questão, né? Quem é aceito na presença de Deus e vai ter condições de permanecer. E aí ele segue dando uma lista de características de quem realmente vai poder estar na presença de Deus. Ele diz: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então, as características de quem é o cidadão dos céus, que pode ser aceito na presença de Deus e permanecer na presença de Deus, é alguém completamente perfeito, né? Porque todas essas características aqui descrevem alguém que teria o caráter completamente perfeito, né? Alguém que vive com integridade, pratica a justiça, só fala a verdade, não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não injuria ninguém, despreza o réprobo, honra os que temem o Senhor, jura com dano próprio e não se retrata, não empresta o seu dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente. São características realmente desejáveis para todos os que amam a Deus e querem obedecer a Deus. Mas se nós analisarmos a nossa vida e olharmos, se olharmos para os outros, fica um pouco mais fácil. É fácil da gente encontrar problemas, pecados na vida dos outros. Mas se a gente olhar para a nossa própria vida, talvez a gente conclua que nós não somos exatamente como estes aqui, ou este aqui descrito nesses versículos, né? Eu acredito que se toda a Bíblia fosse o Salmo 15, a Bíblia seria um livro desesperador. Se toda a revelação de Deus fosse o que nós temos nesse Salmo 15, nós poderíamos estar simplesmente desesperados. Por quê? Porque nenhum de nós teria condições de atender a todos estes critérios colocados aqui. Então, qual que é a salvação? Qual que é a saída? O que de fato nos põe em comunhão com Deus e nos faz permanecer na presença de Deus, mesmo sendo pecadores? Bom, a resposta a gente realmente não encontra neste Salmo 15, mas a gente encontra sim na Escritura, que é a pessoa do Filho de Deus, o Cristo, ungido do Senhor, o enviado de Deus como homem para nos libertar do domínio e da culpa do pecado. Jesus Cristo é quem é de fato o cidadão dos céus. Ele, sim, atende todos estes critérios do Salmo 15, né? E ele realmente pode estar na presença do Pai e pela fé nós também adentramos em Cristo na presença do Pai. Este Salmo 15, em alguma medida, se assemelha com o Salmo 24, e quando a gente chega lá no Salmo 24, vai ficar bem mais claro. É um salmo que eu gosto muito. Então, este Salmo de número 15, ele de fato nos mostra como deve ser a nossa vida
mas ele não nos apresenta a solução para que nós possamos de fato estar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus. A solução está em Cristo Jesus e não em nós mesmos. Se dependesse simplesmente do nosso caráter, dos nossos méritos, da nossa integridade, nós estaríamos simplesmente perdidos.